Bom, minha posição em relação ao gramado sintético, ela vai ser sempre contra o gramado sintético por uma série de motivos, ok? Eu acho que o gramado sintético é necessário em algumas situações, como, por exemplo, num centro de treinamento, né, onde você tem uma grande quantidade de campos e você, enfim, esfola os campos, às vezes é importante você ter um gramado sintético para um treinamento, enfim, no momento em que os campos estão em recuperação e etc., mas uma coisa que não seja, que coloque em risco a integridade física dos jogadores. Eu sei que tem estudos para os dois lados, dizendo que tem mais lesão, que tem menos lesão, enfim. Quem defende o gramado sintético vai dizer que tem estudo dizendo que não aumenta a quantidade de lesão, e quem é contra vai dizer que aumenta, certo? Eu defendo por princípio do jogo. Eu acho que o futebol sempre foi jogado em grama natural, e que o gramado sintético ele muda o jogo. Assim, é um outro jogo, né? O que eu converso com os meus jogadores aqui é que o jogador fica mais lento, porque a chuteira prende mais, e a bola fica mais rápida, que o kick da bola é diferente. Aí as pessoas ficam assim, mas é aprovado pela FIFA. Tudo bem, ninguém está dizendo nada diferente disso, só está lá porque a FIFA aprovou, né? Mas não necessariamente é bom, né? Ou é igual àquilo que se joga. Então você joga em 80% das vezes na grama natural, né? Eu já ouvi relato de jogadores aqui em que foi virar a chuteira para fazer o gol estava aqui, a chuteira prendeu na grama sintética e a bola saiu para lá. Então, assim, ele traz uma modificação, e aí, me desculpe, não quero nem discutir lesão, né? Eu vou discutir só resultado esportivo. Todo clube que começa a jogar em grama sintética, nos primeiros 2, 3 anos, tem um resultado em casa muito diferente dos outros que jogam na grama natural. Pode buscar aí que esse número você vai cravar ele. Por quê? Porque existe uma dificuldade de adaptação do jogador jogar no campo sintético. Segunda coisa, há também uma conversa entre os clubes que são contra o campo sintético, que não é só o Fluminense, só para deixar claro, mas eu falo abertamente que sou contra, de que normalmente se poupa os times no campo sintético. Então, quem joga no campo sintético em casa, normalmente joga contra times mesclados dos adversários. Assim, ano passado, nós poupamos contra o Palmeiras, né, porque foi no campo sintético. Lembre-se que a gente jogou com o time titular na Vila contra o Santos, jogamos contra o Grêmio, jogamos contra o... Na hora de jogar contra o Palmeiras, a gente poupa, né? E você pode ver que outros clubes, no ano retrasado, o Flamengo poupou contra o Palmeiras na grama sintética também, quando estava às vésperas de disputar a Libertadores. Então, se as pessoas poupam no campo sintético porque tem medo de lesionar o jogador, isso beneficia quem joga no campo sintético, porque normalmente enfrenta adversários mais frágeis, por serem esses adversários poupados. Terceira coisa, que é o argumento de quem defende o campo sintético, é assim, mas é porque diminui o custo. Meu amigo, se você tem um clube de futebol e não tem condição de manter um campo de grama, você não pode ter um clube de futebol. Você vai trabalhar com outra coisa, porque senão vira uma casa de show. E aí uma casa de show também atinge o critério desportivo, né? Porque aí o clube deixa de jogar na sua casa para jogar numa outra praça. Então isso afeta desportivamente o campeonato e afeta o próprio clube, né? Existe um clube que no ano passado tirou o jogo do campo sintético dele, meteu no de grama e perdeu o jogo, e o treinador do Grêmio disse que se fosse no campo sintético, o Soares não jogava. Então, assim, não sou só eu que sou contra. Os jogadores não querem jogar lá. O Messi assina um contrato nos Estados Unidos e exige no contrato que não jogue em campo sintético. Tá? Assim, é isso. Então, assim, é um outro jogo, é um outro futebol. Quem opta, não opta dizendo que é melhor, opta falando em resultado financeiro, e aí, mas os campos naturais são muito ruins. Os campos naturais são ruins normalmente nos estádios onde tem mais de 2 clubes jogando semanalmente. Por que o campo do Beira-Rio é bom? Porque só joga o Inter. Por que o campo do Corinthians é bom? Porque só joga o Corinthians. Quais são os campos que têm mais dificuldade de tratamento no Brasil? Castelão, que joga Ceará e Fortaleza. Maracanã, que joga Flamengo e Fluminense. Mas, quando a gente descansa o campo, né, eu me lembro que eu fui ver o jogo da Seleção Brasileira agora no final do ano, e as pessoas disseram, nossa... Eu falei, lógico, amigo, teve a Libertadores, ficou 20 dias sem ter jogo, o campo recupera. Aqui também. O CT é igual, o campo é igual. Você dizer que você não consegue minimamente manter um gramado de grama natural num país tropical... Você disser para mim, não consigo na Inglaterra, não consigo na Rússia, porque tem neve no jogo. Tudo bem, mas aqui o argumento é puramente financeiro.
E aí, vocês deveriam perguntar quem tem o campo sintético, se fazer 5 shows no ano, paga o time de futebol. Se é melhor perder um título e fazer 5 shows. Eu prefiro ganhar um título. Tem gente que, de repente, prefere fazer 5 shows. Né? Então, eu vou ser contra, terminantemente contra, porque, assim, em nenhuma liga grande do mundo se joga no campo sintético. Na liga inglesa é proibida, a liga holandesa acabou de proibir. A FIFA autoriza botar em campo de clube, mas não tem nenhuma competição FIFA com gramado sintético, ela não faz a Copa do Mundo no campo sintético, deve ter algum motivo. Porque, assim, se não estraga e se é barato, por que não joga todo mundo no campo sintético no mundo inteiro? Por que os países que têm o melhor futebol do mundo não fazem isso? Porque os jogadores não gostam de jogar. E porque é ruim mesmo. Porque muda o estilo de jogo, a batida da bola, tudo isso. Aí vai para a questão da lesão, da gosma lá que saiu, aí já é uma questão até muito mais além. Se você fizer um estudo aí, repito, um estudo por notícias que saem, existem notícias dos Estados Unidos, inclusive, não de futebol, mas de times de beisebol, até de relação da incidência do sol no campo sintético com câncer de cérebro. É o que tem aí uma notícia que é um estudo nos Estados Unidos sobre isso, de que a questão do material que se faz ali, com a incidência do sol, mexe na saúde dos atletas, etc, etc. Mas eu acho que é um estudo muito mais profundo, e que aí tem que ser realmente estudado por médicos, por cientistas. Eu não tenho nenhuma capacidade para falar sobre isso. É só sobre notícias que eu leio. Eu me atenho ao critério desportivo, porque eu acho que beneficia quem tem e causa um desequilíbrio na competição. E acho que financeiramente, com todo respeito, não é possível que você gaste milhões e milhões de reais com jogadores ao longo de um ano e não tenha dinheiro para manter um campo de futebol de grama. Repito, essa não é só uma posição do Fluminense. Tá? Há outros clubes que se posicionam assim também, talvez não publicamente, mas a maioria dos clubes, eu posso dizer a você, a maioria dos clubes da Série A do futebol brasileiro é contra. Não vou citar os nomes, mas essa semana, quando saiu a matéria lá da Gosma, do campo do Palmeiras, eu recebi 8 mensagens de 8 presidentes dizendo, olha aí, não dá para continuar com isso. Então a gente tem que rever isso. Enfim, mas isso é uma coisa de conselho arbitral, tem que ser decidida pelos clubes na CBF, e, obviamente, que se no futuro for decidido que não pode ter, tem que se dar um tempo de readequação para quem tem, que também ninguém aqui é covarde, injusto, dizer, vai acabar, ano que vem tem que tirar. Não, eu acho que, se houver a proibição no dia, tem que ter uma passagem, mas eu não decido sozinho. Acho que é uma discussão dos clubes, não só minha. Acho que deveria, inclusive, ser um debate mais constante, não só de vocês, mas nosso também, internamente dos clubes. Bom, não tem muito o que falar, ele explicou tudo sobre a grama. Ele não é a favor do campo de grama sintética, já tinha falado diversas vezes, explicou por que aqui, explicou que, na sua grande maioria, os clubes também não gostam, poucos clubes têm, e vamos ver o desenvolver disso aí ao longo do tempo, ao longo dos anos, se vai realmente acabar essa questão de grama sintética ou vai ser colocado em outros estádios também. Essa é a colocação dele em relação da grama sintética. Bom, vamos lá. Com relação a esse início de temporada aí, dos jogos, onde a gente jogou, primeiro eu queria dizer que esse é um ano atípico. Né? Aproveito aqui até para mandar um abraço lá para a galera do Espírito Santo, para os torcedores que vêm cobrando a gente jogar lá e etc. Esse é um ano atípico, porque o nosso elenco principal ficou de férias depois do Mundial, e tiraram os jogos daqui sem o elenco principal, nós não encontramos investidores, porque esses jogos fora da praça, eles sempre têm um investidor. A gente recebe normalmente propostas de alguém que compra o jogo, né, e fica com a bilheteria e etc. E aí, enfim, tem todo o fretamento do avião do clube, tem um hotel, o clube, só para vocês entenderem, o clube quando joga numa praça fora, o clube não tem custo nenhum, ele cobra uma cota para jogar e alguém paga esses custos da ida dos 2 clubes para lá. Então tem que ser um jogo de apelo, e nós não fomos procurados por ninguém, e nós tínhamos essa dificuldade também de logística, porque muitos profissionais ainda estavam de férias aqui. Então, este ano especificamente, a gente fez uma opção de jogar todos os jogos no Rio de Janeiro, não vender os nossos jogos, primeiro porque não tivemos esses investidores, segundo, porque a gente entendia que tinha que priorizar ficar aqui, até porque a gente sabia que o Fernando ia chegar com o time, enfim. Então, questão de viagem, tem a final da Recopa também, né? Então, a gente optou em ficar no Rio, porque a gente vai ter uma viagem para Quito. Vai ser uma viagem que a gente deve fazer 2 dias antes, talvez 3, por causa de altitude, etc. Então, foi um planejamento nesse sentido de tentar não sair do Rio e também preservar o Maracanã, para o campo ficar bom no Maracanã.
Então, as escolhas de jogar em Moça Bonita, na Ilha, enfim, foi uma escolha pensada no sentido amplo do clube, né? Isso não significa que a gente não vai jogar em outras praças esse ano, né? Assim, a gente pode jogar um brasileiro lá, mandar algum jogo no Espírito Santo, em Brasília, aí sim jogos com apelo, mas infelizmente, no estadual, em razão de felizmente a gente ter ido disputar o Mundial, esse ano o planejamento teve que ser bem diferente do que foi. Com relação ao potencial construtivo, eu acho que todo mundo já entendeu mais ou menos o que é do ponto de vista técnico, né? É uma situação que o Vasco está buscando para ele, o Fluminense buscando no mesmo sentido, que é a venda do potencial construtivo de Laranjeiras para fazer a reforma das Laranjeiras. O potencial construtivo ele só pode ser revertido diretamente para aquela propriedade. A gente não pode receber o dinheiro e contratar jogador ou fazer alguma coisa em outro lugar. A nossa ideia, isso é uma lei que tem que ser aprovada na Câmara do Rio de Janeiro, né? A do Fluminense é uma, a do Vasco é outra, são diferentes, no sentido, não são coligadas. E a gente segue tramitando com isso. Eu tive recentemente lá com o Eduardo Paes, e a tendência é que isso caminhe ao longo do ano de 24. Se caminhar, a gente fará a venda desse potencial construtivo, o dinheiro será revertido para a revitalização das Laranjeiras em sentido amplo. Não é para derrubar o estádio, fazer um novo, é revitalizar aquilo ali e transformar o estádio num estádio para jogos ali do tamanho que cabe Laranjeiras, aí vai ser 6.500, 7, 8, para a gente justamente nesses inícios de campeonato estadual, até para preservar o Maracanã, conseguir fazer jogos lá no futuro. Enfim, ainda é algo embrionário, a gente tem o projeto pronto, e a hora que a gente, se a gente obtiver esse benefício, se a gente obtiver assim, a aprovação dessa lei do potencial construtivo, aí sim a gente reúne vocês, mostra o projeto de revitalização está totalmente pronto, e aí depois a gente parte para projeto executivo, mas também para já deixar bem claro, não é algo para agora, enfim, acho que nem para início de 25 para jogar. A obra, sim, se a gente for aprovado, acho que a gente até pode começar a obra esse ano, mas eu não creio que, em razão dessa questão burocrática de legislação, a gente consiga, por exemplo, já ter o estádio no prazo de 1 ano, já funcionando para jogo. Tá? Acho complexo, mas eu acho que talvez a gente consiga deixar esse legado aí a partir de 2026, por exemplo. Bom, ele explica sobre a questão das Laranjeiras, potencial construtivo, tem que aprovar, está se mobilizando para isso. Ele fala que saindo já tem o projeto pronto, vai chamar todo mundo para mostrar, e é uma situação que talvez, para jogar no que vem, impossível, que seria o início da obra talvez esse ano, ou começo do ano, e aí provavelmente ele vai deixar para a próxima gestão para começar já jogando ou finalizar no começo. Pelo que eu entendi, é isso, né? E o pessoal sempre que pergunta já responde. Então, não adianta, a mesma questionamento, a mesma coisa, foi uma das coisas que ele também falou que ia fazer, e acredito que esteja se mobilizando para fazer o estádio para, ele falou 6.500, 7, 8 mil, que é o que vai atender, eu acho que tem que ser feito mesmo, acho que é fundamental a Laranjeiras. Não pode fazer o outro projeto, fala que INEPAC não autoriza, se dá aquele projeto dos 20 mil lugares e tal, então, do Laranjeiras 2020, do Laranjeiras 21, né? Então, que se faça alguma coisa o mais rápido possível. E essa é a ideia que o torcedor do Fluminense, a vontade que o torcedor do Fluminense gostaria que acontecesse, né? A gente poder jogar esses jogos de Campeonato Carioca, porra, jogar na ilha para 3 mil pessoas, porra, joga nas Laranjeiras, porra, não tem sentido não jogar lá, né? Então, eu acho que vai acontecer, não sei se vai acontecer nesse momento agora, eu espero que aconteça pelo menos já toda a questão da obra durante o mandato dele, e quando ele sair, deixa para o próximo presidente. Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando a notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.